Ojande kogira gurarit na purana ojande ajo mangira ajo mangira ojande kogira. Boa tarde, nós estamos aqui novamente no programa do Canal Chai. O Canal Chai é uma ideia que surgiu em 2019, em São Paulo, durante a preparação da conferência São Paulo-SUA, uma conferência para discutir os rumos da cidade de São Paulo. Depois foi efetivada durante a pandemia e hoje estamos desde 2020, praticamente funcionando com vários programas sobre o bem viver. A palavra chai, ela significa, vem dos Kaxinawá do Acre e do leste peruano, da floresta tropical do leste peruano, e significa mais que irmão, mais que amigo, ou seja, metade de mim em você, metade de você em mim. Nós abraçamos essa causa do bem viver porque nós estamos acreditando que esse conceito aberto ainda no seu início, ele tem um potencial muito grande de afirmar práticas coletivas importantes e principalmente os povos originários que nos ensinam o bem viver e viver bem, especialmente os povos andinos, brasileiros e outros mais, né, que trazem a ideia do bem viver já há muitos anos. E o que significa para nós bem viver? Em linhas gerais, bem viver é bem viver conosco mesmo, com os outros, com todos os outros, né? Com a sociedade e com os outros, os animais, a natureza em geral, as águas, a terra, as florestas, as cidades, etc. O conceito de desenvolvimento não está dando conta disso, né? E o bem viver talvez dê conta de de um modos de vida melhores, de um modo de vidas mais felizes, que traga uma certa felicidade social e não essa desigualdade voltada para o lucro, né, e para o consumismo, né? Sociedade voltada para o lucro e para o consumismo. Então, nesse sentido, nós temos feito um conjunto de conversas com lideranças indígenas, com lideranças na área de transporte, na área de alimentação, na área da saúde, na área da economia, pessoas que falam um pouco da sua experiência e fazem uma reflexão também sobre o bem viver. Antes de passar a palavra para a Vera, que vai apresentar a nossa convidada de hoje, a Rosa Tremembé, eu me apresento, né? Meu nome é Hamilton Faria, eu sou poeta, sou sociólogo, sou professor universitário aposentado na Faculdade de Artes de São Paulo, da FAAP, e também consultor cultural. Tenho trabalhado ao longo da minha vida com cultura e cultura de paz também, e poesia, literatura. Eu gostaria que agora a Vera se apresentasse, depois a Marina, depois o Pablo. Bom, eu sou Vera, professora também aposentada da Universidade Federal do Maranhão e também eu sou jornalista. E a minha graduação fiz aí na Universidade de São Paulo. É o seguinte, eu também sou uma pessoa que já sempre interessada, participei de vários projetos sociais, ainda aqui participo no Maranhão, e sempre voltada para a questão da cultura de paz. E acredito que também o bem viver é uma forma de aplicar na vida a cultura de paz. Eu sou Marina, sou professora, com muito orgulho, apesar de a profissão não ser valorizada. Tenho formação em História, Ciências Sociais e Pedagogia. Trabalhei ao longo da minha vida com educação e arte, por acreditar que a arte tem um papel transformador. Ela
pode levar a pessoa a entender, se entender, entender o mundo e ser capaz de transformá-lo. Assim fiz, porque assim acredito e continuo fazendo. Bom, eu sou Pablo. Opa, beleza. Eu sou Pablo, eu sou músico, sou historiador, jornalista, radialista, formado pela professora Vera. Já foi minha professora e ainda ela é minha professora. E vamos que vamos aí, continuando a produzir conteúdo bacana aqui pelo Chai, em benefício do desenvolvimento desse conceito do bem viver. Eu vou apresentar a Rosa, e aí o nome dela indígena, Tunicui. Tunicui Tremembé. E eu a conheço por Rosa Tremembé, né? Mas depois ela pode dar mais detalhes. A Rosa é já uma ativista dos movimentos indígenas, sempre eu vejo ela como... acompanho ela como desempenhando esse papel com as comunidades. Então, a Rosa, ela tem 2 filhos, né? Mora no município da Raposa. O município da Raposa, ele fica vizinho à cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão. E ele também é um município que se dedica muito à pesca e também à questão das rendeiras. As rendeiras, que depois a Rosa pode explicar essa questão da vinda do pessoal lá do Ceará, né? Influência. E Rosa também, ela pertence ao povo Tremembé, como já falei, e ela também está ligada à TEIA e à rede de mulheres, né? Que essa rede de mulheres que ela pode depois explicar melhor. Mas ela é formada pela Universidade Estadual do Maranhão em Letras e também ela fez o mestrado em Cartografia Social. Essa é um pouquinho da história que eu conheço de Rosa e ela pode complementar com algumas outras informações. Certo, Rosa? Com a palavra. Professora. É isso mesmo. Sou indígena, pertenço ao povo Tremembé. O povo Tremembé que foi aldeado aqui no Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses, e também no Ceará, na região norte, onde ficam hoje os municípios de Acaraú e Itarema, né? Não somente nesses lugares, mas também em Itapipoca. E não à toa, os próprios nomes são indígenas, né? Acaraú, Itapipoca, Almofala, Itarema, são palavras indígenas, devido à presença do povo indígena por lá, no caso, o povo Tremembé. E aqui em Raposa, onde se diz a maior colônia de pescadores cearenses, na grande ilha de Upuaçu, pertence ao povo Tremembé também, porque é justamente o povo que veio dessa região, dos Lençóis Maranhenses, Barreirinha, Tutóia, onde foi o aldeamento do nosso povo, e todas aquelas áreas ali adjacentes, da presença do povo indígena Tremembé, aquele povo de lá também está aqui presente, né? Então tem essa ligação e essa mobilidade, essa presença, esse ponto de encontro aqui em Raposa do povo Tremembé, que tanto veio dessa região dos Lençóis Maranhenses, como veio dessa região do Ceará, né? E nós, povo Tremembé, não estivemos somente nessa região. Nosso povo, ele vem também do Rio Grande do Norte, do Piauí, né? Passando aqui pelo Maranhão, adentrando o Pará, Amazonas, enfim. Esse é o nosso povo na sua grande mobilidade territorial. E, por muito tempo, silenciamos, fomos silenciados, né? E hoje a gente, como diz o nosso pajé, que já se foi no mês passado, ele disse o seguinte: para a gente viver, nós tivemos que calar. Hoje, para continuar vivendo, nós temos que falar. Precisamos ecoar nossa voz para dizer que o projeto de morte contra nós, ele não foi concluído. Foi uma tentativa de morte, mas nós estamos aqui, existindo.
e resistindo. Rosa, fala um pouco, então, como é que está atualmente a luta do povo Tremembé? Essa história do silenciamento, ela foi um agravante, uma coisa muito séria sobre nós, Tremembé, onde até hoje nós estamos na luta pela demarcação do nosso território. Estamos numa região, que é essa região de Raposa, os lugares são palavras indígenas, o território que nós estamos buscando se chama Caúra, né? E esse lugar, ele é um lugar dos nossos ancestrais. E hoje a gente está nessa luta, aliás, não é de hoje essa luta, né? Desde o começo do ano 2000, que quando nós retornamos do Ceará para cá, que a gente luta porque a gente sabe a existência do nosso povo aqui e sabemos também da importância de se ter um território para exatamente a gente viver esse bem viver, né? Viver com a natureza, bem viver com as plantas, bem viver com o mar, bem viver com os outros, nesse território que sempre foi nosso, né? Mas devido à grilagem, aos interesses econômicos, a uma dificuldade muito grande, quando quiseram nos escalar e nos invisibilizar. E essa questão do silenciamento foi muito forte, porque alguns estão nessa resistência se dizendo, e outros, com medo, estão no silenciamento ainda, né? Então, essa luta pela demarcação do nosso território é importante para a gente continuar aquilo que os nossos ancestrais tanto se empenharam que nós não nos acabássemos, né? Então, por isso nós estamos nessa luta que é árdua, difícil, onde a gente ocupou agora semana passada a FUNAI de Imperatriz no Maranhão, para que a nossa portaria do GT, que é o grupo de trabalho, acontecesse, fosse construída e fosse publicada. Nós não tivemos resposta, nós passamos lá 8 dias ocupando a FUNAI de Imperatriz aqui no Maranhão, e saímos sem resposta, né? Juntamente com o povo Acroagamela, de Viana, no Maranhão, e também com o povo Cariú-Cariri, que fica na região de Estreito, depois de Imperatriz. Então, nós estivemos nesses dias lá, ocupando, passando por situações bem calamitosas mesmo, difíceis, onde foi a água que a gente chegou, estava gelada no bebedouro, passou a ser uma água quente, né? E a gente teve que suportar esses dias todos tomando água quente, porque foi desligado alguma coisa lá no bebedouro. Acho que justamente como uma situação, tipo, vamos aqui dificultar a situação para que eles vão embora logo, né? Então, a gente passou esses dias lá com apoio solidário de amigos, fizemos uma vaquinha para a questão que a gente pudesse se alimentar durante os dias, né? E dormindo lá entre uns carros antigos e velhos, que a gente chama aquilo de sucata da FUNAI, né? Onde os carros de lá de 1960, 1970, ainda estão lá empilhados aqui, nessa região do Maranhão, quando trabalharam aqui, e hoje já não servem mais, estão lá. E a gente estava entre esses carros, né? Foi uma situação armando rede de uma carroceria para outra, de uma mangueira para outra, sabe? Foi nessa situação, a luz do sol e a luz da lua. E pegando sereno e tudo, a gente esteve lá passando esses dias, justo para essa questão da luta pela demarcação do território, né? E saímos de lá sem resposta. Rosa, essa questão da FUNAI, né? Como é que está a FUNAI? Parece que a FUNAI está meio desarticulada. Como é que está essa questão hoje? Apesar de hoje estarmos numa gestão dita democrática, né, onde o presidente que está tem um pensamento um pouco diferente do que se foi do anterior, nós ainda estamos numa situação em que é muito difícil que os nossos direitos sejam assistidos, até porque quando se fala em demarcação, já se fala em invasão zero,
Invasão zero é uma questão onde os latifundiários, os ricos, empresários, eles vão proibindo que os povos indígenas retomem as suas terras, né? Então, a FUNAI, ela passa ainda por situações bem difíceis, onde muitas coisas em relação às questões indígenas, elas são tidas como um empecilho ao progresso, ao desenvolvimento. E, devido a isso, vai sendo dificultado a essas situações. Vejamos, a própria ministra Sônia Guajajara, e que se dizia que a questão das demarcações de terra, né, ia ficar no Ministério dos Povos Indígenas, foi tirado. Isso foi tirado deles, essa possibilidade, né? Ou seja, dificultando, porque é lógico que se tivesse esse direcionamento numa gestão onde está uma ministra dos povos indígenas, uma ministra que é indígena, lógico que as coisas se facilitariam. Apesar da presidente da FUNAI também ser uma mulher indígena, né? Mas tudo isso ainda passa por muitas dificuldades, por muitos empecilhos, onde nós, povos indígenas, ainda temos que lutar muito para que os nossos direitos sejam mesmo assistidos e que sejam mesmo respeitados, né? Que a gente venha, de fato, ter o nosso direito como devemos ter, como merecemos ter, como é de direito. Está na Constituição, nos artigos 231, 232 da Constituição, quando é importante respeitar a vida, a origem, o jeito de ser, o seu território, né? Nosso território para os indígenas. Temos muitos empecilhos, né? E a FUNAI, ela ainda, mesmo com essa gestão, ela ainda passa por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, que é essa morosidade, né? Muitas terras, muitos povos indígenas solicitando demarcação dos seus territórios, né? Pedindo portarias de seus territórios, e aliás, é pouca gente para muita demanda. São poucos os funcionários da FUNAI, servidores da FUNAI, para atender a tanta demanda dentro desse Brasil. Rosa, fala um pouquinho para esclarecer a gente e o público também, como é que está a situação do seu povo hoje? O território, o número de pessoas, como que estão organizados, se estão dispersos, se vivem em comunidade, como é que é a situação do seu povo hoje? Onde a gente, juntos, né, conversa sobre as nossas situações, nossas demandas, nossa problemática, porque a gente passa. E aqui nós estamos numa situação onde podemos dizer, e eu acho que vocês vão entender, que nós estamos espalhados por aqui. Nós não vivemos em aldeia, certo? E isso dificulta o entendimento de muita gente, porque quando se fala em povo indígena, as pessoas fazem logo uma referência que devem estar no território marcado e que estão morando em aldeia. Contudo, é bom lembrar que as perseguições ao nosso povo, elas foram intensas e imensas, foram violentas, e tudo isso fez com que as nossas famílias, elas andassem demais também, e depois foram voltando para os seus próximos, os seus iguais, né? Igual lá no Bem Viver. O que é o bem viver, né? Foi dito agora há pouco que o bem viver é isso, é o bem viver conosco, né? Então, o sangue chama para a gente estar próximo aos nossos. E aqui tem uns que moram no Garrancho, outros que moram na Vila Viver, outros que moram no Caúra, outros que moram no Itaputi, outros que moram aqui no Inhaúma. Então, estamos espalhados por aqui, mas quando é necessário, a gente senta para se reunir, para conversar, né? Estamos nessa situação onde a grilagem, ela não tem dó nem piedade de ninguém, onde a ambição pelo território, ela é grande. Nós estamos num lugar muito bonito, é lugar de praia, vista para o mar, é belíssimo, e por isso muito cobiçado, muito cobiçado. Então, nós vivemos aqui em vulnerabilidade, em situação de fragilidade,
onde as nossas palmeiras, as nossas matas estão sendo devastadas, e poucas, estamos num município muito pequeno. Então, o que tínhamos está aos poucos se acabando. As mulheres Tremembé, que são as mulheres da cestaria, que é o artesanato nosso, de origem, nós temos dificuldade de encontrar as palmeiras, porque já estão sendo extintas, quase não tem mais para se fazer uma cesta, né? Uma cesta da palha do tucum, que é essa palmeira que a gente usa para fazer o nosso artesanato. Então, tudo isso dificulta. Temos Tremembé morando ali no Garrancho, quando a maré é alta, a maré de Sigim chamada, né? Quando ela vem e entra dentro das casas, as pessoas têm que estar subindo uma cadeira, a água entrando pela metade de uma geladeira e perdendo tudo, né? Vão perdendo tudo porque não tem lugar sossegado para viver. E é exatamente isso que a gente está buscando, um lugar para que nós, povos indígenas, possamos continuar a nossa existência, né? E poder continuar as nossas tradições, os nossos costumes, os nossos rituais, que até a língua, né? Ela está apenas presente nos nossos cantos, porque na nossa fala é uma palavrinha aqui, outra acolá, devido a essa aproximação com o colonizador desde muito cedo. Somos povo do litoral. E ser do litoral é guerrear contra os invasores que, ao longo dos séculos, quiseram tomar o que é nosso, tomar nossas terras. Então, aqui não é brincadeira. Na Raposa do Maranhão, conhecida, aí outros se colocam apenas como pescadores. Mas quem são esses pescadores? De onde, quais são as suas raízes? Quais são as suas origens? De onde vêm? Esses pescadores, eles são os Tremembé, exímios nadadores, pegadores de tubarão, arpão, né? Então, somos nós. E estamos aqui ainda resistindo. Com muita dificuldade, mas ainda dizemos que somos Tremembé. Rosa, você acha que, por exemplo, no futuro, né, que com a possível demarcação de terras, vocês vão conseguir agregar esse povo para ter uma vida mais comunitária, etc., e não disperso no território? Vocês esperam isso? Embora muitas vezes as coisas que vão acontecendo vão um pouco nos desvanecendo, nos entristecendo e até perdendo um pouco a esperança, as expectativas diante desse contexto político em que nos encontramos, quando muitas leis estão sendo destruídas, acabadas, né? As tentativas são todo dia, acontece todo dia, para que uma outra versão aconteça em vez da nossa continuar, né? A nossa história, as leis que vêm desde 1988, quando a Constituição foi promulgada. Então, há também, mas é uma situação onde a gente está passando aqui, não só os Tremembé, né? Mas outros que estão nessa luta pela demarcação dos seus territórios, onde a grilagem vai chegando, vai tomando conta, saiam daqui, porque aqui agora somos nós que estamos mandando, né? Tem a história da invasão zero em outros lugares, mas que também diz respeito a gente, que quando chega essas empresas, no caso de construtoras, imobiliárias, que vão fazendo domínios dentro de um território que é da gente, assim, solicitado a funcionária para que seja nosso, eles não estão aí para respeitar ninguém. Até dizem que nós nem existimos, o que é melhor dizer que a gente não existe. Era assim que funcionava quando chegou o invasor, lá no começo, lá em 1500, dizendo que não existia indígena e vão matando, né? Foram matando, foram levando à extinção de muitos povos, para que tomassem suas terras, tomassem seus territórios. Dessa mesma forma, ainda acontece. Essas mortes, esse projeto de morte, ele não é de agora. E ele tem várias fases, ele acontece de várias maneiras, né? De várias maneiras, construindo um condomínio dentro do nosso território, querendo levar uma tubulação de esgoto para a Garapé, onde as pessoas tiram o seu sustento. É assim que está acontecendo aqui em Raposa.
o povo Tremembé dessa região. Tem um condomínio que está com tubulação sendo levada até o esgoto, foi barrado pela justiça, mas ainda tentam com que ele realmente aconteça a sua liberdade de chegar no Igarapé, onde de lá as pessoas tiram o caranguejo, o sururu, o sarnambi, o camarão, o peixe, enfim. Esse é o sustento do povo daquela região dali, onde a gente está buscando a nossa demarcação do território, né? Que é ali para uns 2 quilômetros daqui. Então, gente, é morte, isso é morte. Morte para nós, onde a gente está buscando viver e outros estão querendo nos matar. Estão querendo nos invisibilizar quando dizem que aqui no Maranhão, que aqui em Raposa não existe Tremembé. Como não? Como não existe Tremembé? Como não? Nós estamos aqui, nós não emergimos das águas e nem surgimos do acaso. Nós sempre estivemos aqui. E a nossa fala é para que o nosso povo seja visibilizado e que o nosso direito ao nosso território ele aconteça de fato e de direito. Olha, essa questão das mudanças e desse governo que passou, ela é radical, né? É triste demais tudo que passamos e perdemos vidas, né, de pessoas preciosas para nós, inclusive. Essas questões da política para a saúde, ela é primordial. Políticas para a educação são primordiais. Independente de termos ou não território demarcado, elas precisam acontecer. Essas políticas para a saúde, para a educação, são necessárias. Porque o que se vê em muitas situações é um descaso. Há um descaso muito grande, principalmente aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão há um descaso, onde crianças estão estudando com um professor que não pode nem sentar, e muito menos as crianças sentar de forma adequada para quem está assistindo uma aula, né? Um pedaço de um quadro, e faltando recursos, né? E aí o governo diz que está fazendo um bom trabalho com os povos indígenas, tira foto. Foi feito agora há pouco tempo, uma escola para o povo Canela, e apenas foram levantadas as paredes. O que tinha mesmo que ter dentro de uma escola, pela necessidade e a importância de se ter uma escola bem equipada, né, estava se faltando. Apenas porque era um período político, né, e eles queriam aparecer em foto para dizer que estavam fazendo um bom trabalho. Então, situações como essas, elas não são únicas. E não somente no Maranhão, né? Onde as pessoas se aproveitam de situações calamitosas, onde o povo está passando necessidade de saúde, de alimentação, de educação, e faz isso, né? Isso na educação está se fazendo isso. Na saúde, aqui para nós fomos excluídos da vacinação como prioridade quando foi a época da pandemia. Parentes nossos faleceram, tinha ninguém morreu. Parentes aqui, tinha dia que morria 5 aqui na minha, né? Então, por quê? Porque nós não tínhamos território demarcado e não estávamos morando em aldeia. Então, não tínhamos direito a prioridade na vacinação. Mas se isso estivesse lá como um direito, uma política eficiente para cuidar da saúde, da vida dos povos, das comunidades, tinha evitado muitas mortes e perdas do nosso povo, de pessoas do nosso povo, e até mesmo no lugar onde moramos, né? Então, aqui a gente está numa MA onde ia e vinham pessoas, e não tinha nenhuma barreira sanitária. Então, passava na nossa porta, trazia a doença, eu mesma adoeci. O meu pai adoeceu, nós dois adoecemos numa mesma época, quase morremos com pneumonia, da Covid, né? A Covid-19 nos atacou. Então, na hora, cadê o atendimento da saúde ao povo indígena daqui? Não, vocês não tem, porque vocês são indígenas em contexto urbano. Mas aí a gente lembra uma coisa, que a cidade, ela chegou depois. Nós sempre estivemos aqui.
sempre. Não foi a cidade que chegou, que sempre esteve, aliás. Não foi a cidade que sempre esteve. Quem sempre esteve aqui fomos nós. A cidade chegou com tanto desenvolvimento que nunca desenvolveu. Então, essa palavra desenvolvimento, para a gente, ela tem uma diferença. Desenvolvimento, né? O des é bem longe do envolvimento. Porque esse envolvimento, quando ele acontece, é para nos matar. É para nos excluir. É para nos acabar. Então, políticas públicas voltadas para a educação de qualidade. O fato de sermos indígenas não é qualquer jeito que deve vir a educação para nós. Muito pelo contrário. Tem que ser uma educação do jeito que a gente quer, porque a educação ela foi trazida por outros, né? E não foi conversado conosco. Professora, nunca conversaram conosco, nunca conversaram com nós, povos indígenas, para saber como era que a gente gostaria que fosse essa educação, que fosse uma educação participativa, não, ela foi jogada. Uma educação de branco, né? Educação dos brancos. E aí a gente, quando fala da escola pública, a gente lembra de eu não estou lembrado do nome, mas eu sei que é uma palavra de muita importância, quando diz que a escola pública ela não é para formar os indígenas, ela é para formar branco. É uma fábrica de branco. Né? Então, a gente precisa de uma educação que nos inclua, que converse conosco, que a gente faça essa construção juntos, né? Juntos e juntas. Do mesmo jeito a saúde, que respeitem, né? Respeitem o nosso jeito de ser, respeitem que nós temos o costume de usar os nossos remédios naturais, que haja um respeito ao nosso jeito de ser, mas também a gente não desconsidera o saber, o conhecimento do médico, né, da medicina, que é feito lá na universidade. Então, que tal juntar as duas coisas? Né? Que tal a gente conversar o que é bom para nós e o que não é? O que a gente aceita, o que a gente não aceita? Então, é nesse caminho, professores e né, todos que estão nos escutando, é nesse caminho que a gente precisa percorrer, um caminho de mãos dadas, onde nós possamos ouvir um ao outro. A gente não é povo de guerra, mas a gente é de guerra quando é preciso. Quando é necessário, a gente entra na guerra. A gente chuta o pau da barraca, mas a gente precisa lutar pelo que é de direito. E quando é para gritar, a gente grita. E quando é para ser diplomata, a gente sabe ser também. Né? Até porque muitos aprenderam diplomacia conosco. Nós povos indígenas, né? Então, é isso, é importante respeitar a nossa existência, para que a gente possa conversar, dialogar, uma vez que vamos chegando aqui na base da violência também, né? Quantos povos não existem mais? Quantos povos foram extintos porque não queriam vir, aliás, chegaram aqui se apossando das coisas? Não é assim. Como é que você tem uma casa chegando uma outra pessoa te colocando como dono, e você que construiu aquela casa, que cuidou daquela casa, vai aceitar, sem dizer nada, sem reagir, nunca. E está certo isso? Alguém chegar e querer tomar conta da nossa casa? Assim foi o nosso território, assim foi o nosso país, né? As nossas terras estão aqui, que foram invadidas mesmo, de fato, e que a gente precisa, já que não está mais para voltar, né? Mas que a gente precisa viver uma convivência sadia, uma convivência responsável, que não é responsável, não está sendo, porque quando chegam nas nossas terras, tomam de conta e trazem o lixo, trazem a lama, trazem o esgoto, trazem o trator, trazem os correntões, trazem os facões para cortarem nossas matas, põem fogo nas nossas florestas, não estão sendo amigáveis, nunca, desse jeito não. Poluindo nossos rios, matando os nossos peixes, né? De tudo quanto é jeito de veneno e de poluição, não estão sendo nossos amigos. Esquecem até de que essa casa é uma casa comum e que todos nós devemos cuidar com toda a responsabilidade, independente de ser um indígena ou não. Todos nós temos responsabilidade, porque quando o dia tudo isso aí se acabar, quem vai cuidar? Ninguém. Acabou, morreu todos nós, né?
Eu queria saber, Rosa, sobre a questão das mulheres, a questão de gênero entre as mulheres indígenas. Como é? Entende? Vamos dizer assim, que papel as mulheres ocupam, tanto no povo Tremembé ou nos outros povos? Falando dos Tremembé, é isso que eu quero saber. Nós somos muitas mulheres no nosso povo, né? E aí foi ensinado a nós que a gente também vai para a guerra, que a gente também vai para a guerra, que a gente também vai para os espaços de luta, e que independente de ser mulher, não, essa responsabilidade é nossa também. Não só dos homens, né? Não só do gênero masculino, mas a mulher que cuida também é a mulher que luta, a mulher que vai à frente, que leva, que vai com o seu corpo para essa luta, né? Onde a gente se coloca à frente de muitas situações nas fronteiras de luta, né? Então, a mulher Tremembé é uma mulher que toma conta da sua casa, que muitas vezes teve que sustentar o seu filho sozinha, né? Eu sou uma delas, né? Que teve que criar filhos sozinha. Então, essa é a nossa situação. Lutar para alimentar, lutar para sustentar, lutar para educar. Nós somos essas mulheres guerreiras que nem, não gosto aqui para nós. Eu não gosto nem de ter este nome de guerreira, porque eu não queria ser guerreira. Eu queria ter paz. Eu queria viver num mundo de paz e tranquilidade. Quando me fala assim, guerreira, eu digo, oh, meu pai do céu. Como eu queria ser tratada de outra forma, né? Então, mas é isso, a gente vai nessa luta, nessa labuta, porque o próprio contexto onde a gente vive é contexto de luta, e se a gente cruzar os braços, fica difícil para nós. Então, nós mulheres, Tremembé, nós somos essas mulheres que não ficam de braços cruzados, a gente vai à luta pelos nossos filhos, pela nossa dignidade, pelo nosso território demarcado. Muitas vezes até somos impedidas por alguns companheiros, né, de que a gente faça essa luta, que não é fácil, né? Nem todos querem que a gente se coloque assim na frente da luta, porque é mais fácil, não só para Tremembé, mas como ainda para muitos, essa questão do se calar, do se conformar e vamos lá, deixa as coisas acontecer. Eu sou muito assim, se tem alguma coisa para acontecer, que eu ajude essa coisa a acontecer, né? Então, é nesse estilo que a gente vai para as nossas frentes de luta, que não são nada agradáveis, muitas vezes, mas que a gente se coloca nesse papel, né? De que não é somente para o homem essa frente de luta, mas todos nós, porque a gente está lutando pelo bem comum a todos nós. E, Rosa, tem um movimento que você cita lá nos seus dados, que você faz parte, que é o movimento das mulheres, rede de mulheres. Que movimento é? O que está fazendo esse movimento? Rede Emaranhados. As Emaranhadas. O movimento das mulheres emaranhadas aqui no Maranhão, ele é feito por lideranças, por mulheres também apoiadoras, mulheres que são do direito, são da comunicação, do jornalismo, né? E a gente vai se apoiando, a gente chama também essa rede de mulheres emaranhadas como uma rede de apoio, onde apoia mulheres, lideranças, não é fácil estar na luta, e muitas vezes a gente quer tombar, e é importante ter alguém para a gente se apoiar, para dar o braço, para dar a mão, para nos segurar para que a gente não caia. Então, eu vejo o grupo das mulheres emaranhadas nesse sentido, né, de mulheres que se apoiam, porque eu não só se apoio, mas como também eu apoio outras. É nesse sentido, da gente se segurar. É uma rede de apoio entre nós, onde a gente luta por justiça, mas também a gente luta em muitas situações onde a gente está buscando o pão para dentro de casa, exatamente por não termos, muitas não temos esse apoio de uma figura masculina, né? De um companheiro, de uma companheira, enfim, nós estamos nessa luta onde a gente precisa se apoiar, e é isso que as emaranhadas eu considero, né? Essa rede que ajuda a
gente a dar as mãos e a lutar juntas, e a se apoiar. Quando uma estiver triste, a outra está ali a dizer: não fique, vamos lá, vamos em frente, não fraqueje, não se entristeça, não se entristeça, a luta é nossa, e assim a gente vai caminhando, né? É assim que eu vejo a Rede de Mulheres Emaranhadas. E também tem a TEIA, professor. A TEIA de povos, comunidades tradicionais, né? Que é uma grande... não é uma, a gente não chama de rede, a gente chama de TEIA. Quem faz a TEIA? A aranha, né? E o que é para nós a TEIA? A TEIA é uma articulação de povos indígenas, de povos tradicionais também, onde estão os quilombolas, os pescadores, as quebradeiras de coco, o agricultor, o sertanejo, onde a gente se junta, porque a gente botou na nossa cabeça a gente estar consciente de que só ninguém é capaz. É complicado, a luta fica mais difícil, mas se a gente se junta, nós povos que somos considerados a tal da minoria, se a gente for ver e somar, nós não somos minoria coisa nenhuma. Até essa palavra é preconceituosa, como se nós fôssemos pequenos, mínimos e impotentes. Mas quando a gente se junta, a luta acontece, outra coisa também acontece. Então, o que é a TEIA, onde eu faço parte? A TEIA, ela é uma articulação feita por povos e comunidades tradicionais, feita por nós e para nós. Então, é dessa forma que a gente construiu e continua construindo, porque não é um processo acabado. A gente, aos poucos, vai vendo onde acertamos, onde erramos, o que a gente precisa lutar. E essa TEIA, ela é feita justamente por povos e comunidades que passam pelo mesmo sistema opressor, né? Passa pelas essas violações de desacato, de polícia, de grileiros, de fazendeiros, que vão chegando também, dominando e querendo invadir as terras desses povos que estão lá há centenas de anos, ou nós aqui também, né, há muitos anos. Vão se dizendo dono. E a gente precisa lutar pelo que é nosso, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais a terra para lutar, não vamos ter mais a terra para viver. Né? Então é importante a gente estar junto para que a gente aprenda um com os outros essa gestão, né, democrática, essa forma da gente direcionar as coisas na coletividade, para que todos nós possamos ter participação e também usufruir, né, desse bem viver, que é uma luta de todo mundo aqui. Rosa, a causa que unifica essa TEIA, ela é a questão da demarcação de terras, a luta contra a invasão? Território, é a luta pelo território, porque nós, povos indígenas, estamos lutando pelo nosso território demarcado. O povo quilombola, agricultores, ribeirinhos, sertanejos, também estão lutando pela demarcação das suas terras, pela regularização, né, dada pelo INCRA e tudo mais, e nós é pela FUNAI, aquela coisa toda, mas a gente precisa se juntar. Para se juntar, como é que nós vamos lutar pelo aquilo que é nosso direito? E aí a gente não faz uma luta só, não. Na hora de fazer a luta, a gente faz a luta junto, é um apoiando o outro, né? Porque é fundamental que nós, povos e comunidades, a gente esteja unido, né, numa hora dessa ou em todo momento. A gente tá junto, porque a violação aos nossos direitos, a violência, as ameaças contra nós, sejamos indígenas ou quilombolas ou agricultores, quebradeiras de coco, ela acontece todo dia. E a gente precisa estar revigorado e também pensar das nossas estratégias de luta. E isso não se faz só, né? E também não é para todo mundo saber. Tem estratégia que não dá para todo mundo saber, porque se todo mundo souber como é que fazem as estratégias, nós estamos perdidos. Vamos saber dos nossos segredos. Os nossos segredos a gente não conta para todo mundo, né? Porque senão, aí daqui a pouco, olha só, eu estava vendo agora há poucos dias, só para você ter uma ideia, uma propaganda do agronegócio, onde se dizia que o agro é cultura. O agro é cultura. Como assim o agro é cultura? Pode já ter sido, né? Plantar a terra, semear, é uma cultura. Mas hoje nós estamos vivendo uma cultura. Se o agro é cultura, é uma cultura de morte, onde estão pulverizando
os territórios com veneno, passando veneno pelos territórios, onde estão matando pessoas para tomarem suas terras. Sangue está sendo derramado, enquanto o empresário está ganhando muito dinheiro. Então, é cultura de morte. Desse jeito é cultura de morte. Eu não posso pensar dessa forma como uma coisa boa. Não tem como, né? Então... Isso é que eles chamam de desenvolvimento, né? Isso que eles chamam de desenvolvimento. Que não nos envolve, né? O para cá, envolvimento só para quem está ganhando dinheiro, né? Só para quem está ganhando dinheiro, porque quem estava lá há muito tempo está desfocado, está fora de cogitação, está excluído, na verdade, né? E esse envolvimento, ele vem com só o dinheiro e para o bolso de poucos, que não é para alimentar, para matar a fome daquele que está lá no seu território, sendo envenenado, corpo ferido, devido ao veneno que é jogado em cima daquelas famílias, daquelas pessoas que estão naquela situação, onde estão lá bem próximo o local onde foi invadido e hoje não tem mais uma árvore, os animais não têm mais as suas moradas. Quando chega o final da tarde, os passarinhos não têm mais onde pousar. Não tem mais. Porque tudo foi destruído devido a tanta ambição daqueles que sempre tiveram esse desejo da extração das riquezas das nossas terras e deixar o bagaço para nós e levar o dinheiro para fora. Né? E levar o dinheiro para fora. É dessa forma que acontece, infelizmente. Trazendo essa questão um pouco para dentro da academia, né? Que a gente cresceu, meus companheiros aqui são até de uma geração anterior, eu tenho 46 anos, né? Mas a gente ainda cresceu vendo a academia lidando com os povos indígenas muito como objeto ainda de estudo, mas os povos indígenas separados da academia. Hoje a gente está vendo cada vez mais os povos indígenas entrando na academia, crescendo dentro dessa estrutura, fazendo seus mestrados, seus doutorados. Eu sei que tu mesma, inclusive, está desenvolvendo teu... Eu acho que é um doutorado, já um mestrado, você me corrige, por gentileza. Concluí o mestrado. Eu concluí o mestrado, então você e outras figuras também de povos indígenas, povos originários estão crescendo dentro da academia, e a academia ela não deixa de ser a porta para você crescer também dentro do Estado, fazer parte das políticas públicas, do desenvolvimento, não só da aplicação, mas como do desenvolvimento de políticas públicas, né? Eu queria saber de ti, que está fazendo esse caminho, como é que você lida, como é que você enxerga a academia, o papel da academia nisso aí, e essas transformações que a academia pode estar sofrendo para o bem, espero, sempre, né? Com essa diversificação, né, de entrada, inclusive, dos povos originários para fazer parte dela, né? Por gentileza. Seria, sim. Eu seria, porque é uma forma de compartilhar isso com outros. A gente sabe que não tem uma academia formada apenas por indígenas. Né? E acho que até lá tem alguns já se colocando, estamos aí, tem gente se colocando para abrir universidade para povos indígenas, mas o povo indígena ele está dentro da academia juntamente com outras pessoas que não são indígenas. Então, é importante também eles conhecerem, para que não seja uma coisa assim isolada, um conhecimento isolado, de que só os indígenas sabem sobre, né? Então, é importante também, às vezes, a discriminação vem por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, quando passem a conhecer os saberes dos povos indígenas, os caminhos dos nossos ancestrais, para que a gente possa percorrer um caminho de paz, de vida, eu acho que isso compartilhado com outras pessoas seria mais fácil. E quando eu digo muito, saiam dos muros, saiam das paredes das universidades. Porque a universidade ela só não acontece dentro de sala de aula, ela não deve só acontecer só lá. Ela precisa acontecer também junto com os povos indígenas, dentro dos seus territórios, em momentos de convivência,
em momentos de aprendizado, para que se aprenda e se viva, mesmo que em poucos tempos, mas como é que é a vida dos povos indígenas, para não ser apenas uma coisa contada por outro, né? E que é importante essas histórias nossas, elas também serem contadas por nós, né? É importante que seja contada por nós, povos indígenas, e que a versão seja nossa, apropriada por nós, né? Do nosso jeito de ver e de perceber e de viver. Os conhecimentos, os saberes, né? É importante. Então, a academia, ela tem sido uma parte importante, né? E ela tem sofrido. Nós também, Pablo, nós também temos sofrido, porque a educação que a gente recebeu, ela não foi tanto quanto dessa proximidade com a leitura, onde a gente precisa ler muito, né? Onde a gente precisa fazer muitas referências, onde a gente também é cobrado pelos outros, como se fez uma academia, se fez uma universidade, então essa daí deve estar cheia do conteúdo, né? Essas cobranças, elas são muito presentes, né? Elas são muito presentes dentro desses contextos que a gente vive, que a gente anda, né? Então, é importante também que a universidade, ela entre dentro da universidade, dentro dos territórios, e que os indígenas também sejam respeitados. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, fazer uma universidade, prestar uma universidade, fazer uma faculdade, uma licenciatura, um mestrado, é complicado. Teve gente já que se matou, que já se matou porque não suportou, né? Não suportou esse acúmulo de cobranças também, né? E assim, aos poucos, isso vai se mudando, né? Vai mudando, porque é importante o conhecimento, mas a gente também precisa respeitar o tempo de cada um, o jeito de cada um, a base de cada um, né? O conhecimento é para todos, mas infelizmente nem todos tiveram a mesma base, né? Nem todos tiveram a mesma base. Isso é uma barreira que a gente aos poucos vai enfrentando, né? E vai se mostrando para o mundo. E é muito sério essa questão da troca dos saberes, né? A universidade com seus conhecimentos e também o povo com seus saberes. E assim a gente vai construindo um mundo novo, onde a gente possa viver em paz, com segurança e com justiça. Mas, por exemplo, na tua experiência acadêmica, né, dentro da universidade, você teve uma série de conceitos, de informações, de metodologias, etc., baseado na ciência ocidental, certo? Não a abertura para o conhecimento da ancestralidade. E você aprendeu essas coisas. A pergunta é a seguinte: os indígenas, eles entram mais na universidade por uma questão de reconhecimento e de lugar mais legítimo de fala, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa faz na universidade, não, ele não está falando sem formação, ele tem uma formação, de respeito na sociedade, né? Ou você traduz isso em algum conhecimento, que conhecimento útil que você traz da universidade que pode ajudar na educação indígena? Oi. Essa questão dos nossos conhecimentos adquiridos na universidade, a gente faz porque a gente precisa estar em par de igualdade com o branco que fez a universidade, que estudou numa escola particular, que também buscou esses conhecimentos e que fazem, muitos deles, a maioria, quem fazem as leis onde inclui ou exclui os povos indígenas, né? Muitas ciências voltadas, elas precisam também saber que os povos indígenas têm seus conhecimentos. E a gente precisa estar sabendo, conhecendo, para a gente poder dialogar, falar, nem que seja a mesma língua, né? Nessas horas. Porque esses conhecimentos, eles são importantes para a soma, mas também eu preciso ver se esse conhecimento ele é importante para o nosso povo. A gente conversar, a gente criticar, questionar, argumentar. Para isso, a gente precisa estar baseado em conhecimento. E é importante que a gente faça a universidade e que esse conhecimento, muitos saem dos seus territórios para a cidade para fazer a universidade. É importante que esses conhecimentos aprendidos na universidade, eles voltem
eles venham para os nossos territórios. Se formou em agronomia, alguma coisa que venha a somar dentro do território. Se formou em medicina, alguma coisa que venha a se somar dentro do território. Se formou em cartografia social e política da Amazônia, venha para somar no seu território. Se aprendeu letras, venha para somar no seu território. Mas antes disso, a gente precisa fazer a retomada da língua. Senão, o que vai sempre predominar e dominar é a cultura do outro e não a nossa, né? Sabendo dosar cada coisa no seu devido lugar. E tem algum trabalho nesse momento a respeito disso? De recuperar a língua? Desculpa, professor. Pablo, eu faço parte de um grupo que, infelizmente, ainda é no virtual, né? É um grupo chamado Poromoguetá Nossa Língua. Poromoguetá é a língua do povo Tremembé, onde nós, povo indígena, a gente faz essa recuperação, para muitos tem um aprendizado mais acelerado, conseguem aprender muito mais rapidamente, outros ainda bem demorado, né? Essa questão da língua Poromoguetá, que é a língua da gente, do nosso povo Tremembé, e eu ainda sou daquelas alunas bem, que está ainda muito lá na base, bem lá embaixo. Mas, enfim, a gente está nessa tentativa de fazer essa retomada. O que é retomada? Retomada é pegar de volta aquilo que tiraram de nós. Não foi fácil. Estar em territórios onde o colonizador mandava você calar a boca, e dizia para você, está errado a tua fala, não é isso que tem que se dizer. E dizia uma outra palavra para o indígena dizer, porque aquilo que ele estava dizendo para o colonizador era errado, ele tinha que ser dominado por uma língua que não era dele. E muitos silenciaram e tornou uma situação onde, até para dizer alguma coisa, tinha medo de abrir a boca para falar. Por quê? Porque era discriminado, né? Então, essa questão da língua, aos poucos a gente está fazendo essa retomada, e é importante para os nossos parentes, que muitos nem dão importância, não dão, infelizmente. Não dão importância devida, que é fazer essa retomada histórica daquilo que foi tirado de nós, que é principalmente a nossa língua, e quando a gente chega a encontros com outros parentes, eles perguntam assim, canta na língua, parente, fala na língua, parente, né? E muitos ainda não estão, como é que eu posso dizer, habilitados, né? Não estão assim tão firmes com essa parte, né? Mas não é culpa nossa, não é a culpa nossa. Nada foi culpa nossa. Nós somos violados, as nossas vidas, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. Disseram que a gente tinha que vestir uma roupa diferente. Disseram que a gente tinha que comer um outro tipo de comida. Né? Disseram que a gente tinha que falar uma outra fala e que a gente tinha que cultuar um outro Deus, outros deuses. Né? E nós tínhamos já o nosso, ninguém respeitou o que a gente tinha. Então, a gente vai fazendo aos poucos essa retomada, que é bem difícil, né? Tentando compartilhar com o outro da necessidade e da importância da gente lutar para buscar aquilo que foi tirado da gente, né? Então, essa é uma situação bastante complicada, que não é fácil. A gente está nos contextos onde a internet, músicas diferentes, comidas diferentes, supermercado e tudo mais, que a gente chama de tentação, né? Que vão tirando aos poucos aquilo, não sei se aos poucos, porque já são mais de 500 anos, né? 524 anos da presença de outros povos, de outras pessoas, de outras culturas dentro dos nossos territórios, e a gente vai, embora que seja importante também o respeito à cultura do outro, mas não tiveram esse mesmo respeito conosco, não tiveram. E aí a gente precisa fazer essa reconstituição, a gente precisa fazer essa busca, essa rebusca, vamos lá, cavacar o chão e buscar o que foi enterrado, porque é nosso. Eu queria saber essa questão do bem viver, né? Como é essa questão do bem viver? Você já até tocou um pouco nisso, mas como é isso para a comunidade indígena, para o povo Tremembé? Ter uma vida digna, onde a gente possa ter paz do nosso território, onde a gente não venha ser ameaçado pela grilagem, pelos invasores,
pelo povo que coloca lixo dentro do território, onde a gente quer viver com saúde. Então, para viver, é viver a plenitude, é viver a abundância que até Jesus disse, né? Que todos tenham vida e vida em abundância. É isso que a gente deseja, ter uma vida em paz, tranquila, tendo o que comer, tendo onde plantar, viver em paz com a natureza, com os animais, com as plantas, as árvores, que elas continuem nascendo dentro do nosso território, crescendo e vivendo. Porque a gente sente que a cada dia está sendo destruído aquilo que era nosso. Aqueles lugares onde os nossos ancestrais fizeram seus rastros. E a gente busca essa paz, a gente busca esse bem viver, porque não foi à toa que eles morreram. E hoje a gente está contando uma história. A gente quer continuar contando a nossa história, que futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, continuem contando essa história dos Tremembé, da existência e dessa potência que somos nós, povo do mar, né? Povo também da agricultura, que plantava suas batatas, que plantava o seu feijão, o seu arroz, o seu milho, macaxeira, mandioca, o quiabo, abóbora, ou por muitos aqui conhecido como girimum, né? Então, essas coisas que são do nosso dia a dia e do nosso bem viver, a gente possa ter a nossa segurança alimentar, que a gente possa ter uma segurança de tudo que é nosso por direito, que querem nos tirar. Há uma tentativa de centenas de anos de tirar aquilo que é nosso por direito, mas nós queremos esse bem viver comum e que todos compartilhem disso conosco, né? Desses cuidados, que nós estamos numa casa que não é só dos Tremembé, nós estamos numa casa que não é só do povo da Poça, nós estamos numa casa comum, onde um pode chegar e ser bem-vindo, né? Chegar, ser acolhido, mas isso só pode acontecer se continuar existindo e se tiver e permanecer a paz, um lugar tranquilo onde a gente possa ser acolhido, bem acolhido, para o bem viver. Então, é nesse sentido de que a gente possa continuar essa luta para que isso aconteça, né? Rosa, você disse que podia cantar um cântico aí, são tão bonitos os cânticos, você podia cantar, né, para finalizar. Ela pode sim, programa. que eu vi, ontem a gente viu que ela pode. Se ela quiser cantar, melhor. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe, Ador Mangira, Ador Mangira. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe, Ador Mangira, Ador Mangira. Queremos a nossa terra é demarcada, demarcada. Queremos a nossa terra é demarcada. Estamos aqui, viemos lutar, queremos a nossa terra para nós morar. Estamos aqui, nós vamos lutar, queremos a nossa terra para trabalhar. Queremos a nossa terra demarcada, demarcada. Queremos a nossa terra demarcada, demarcada. Purai, anebitei, examanguirá, bengue, gurari, bengue, examanguirá, bengue, examanguirá, bengue. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe. Ojambe, Kogiragurarit Napurana, Ojambe, Ador Mangira, Ador Mangira, Ador Mangira. Agradecemos muito a tua presença. Muito Nosso obrigada, programa muito boa, muito esclarecedora.
e terminando com uma canção linda, um hino. Né? Obrigada, Rosa, por essa Eu participação. que agradeço. Não, Opa. nós Gratidão pelo espaço. Legal, Gratidão a a gente todos vai... pelo espaço de fala. Nossa, a Abraço gente a aprendeu muito com você. Gratidão pela sua presença. Volte sempre. E parabéns pelo canto também. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Foi muito Valeu, bom estar Rosa. com vocês. Que bom. Valeu, Pablo. Pena Nós que o também. programa Muito obrigado uma hora, por só em torno de uma hora, né? Fui. Mas eu acho que deu para pegar os elementos essenciais. Deu. Sim. Viva bom. Eu vou Rosa! Viva! Tá viva! Ojande kogira gurariti na purana ojande. Ojande kogira gurariti na purana ojande.